Ouriçados estão todos os coordenadores das duas candidaturas que em disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A pesquisa do Datafolha, publicada ontem, diz que o eleitorado de Fortaleza ainda não refletiu a movimentação das lideranças políticas que ficaram de fora do segundo turno da disputa. André Fernandes continua na frente, com 2 pontos percentuais, o que, na leitura dos técnicos em pesquisa, está acontecendo um empate técnico. Pela pesquisa, André Fernandes tem 45 pontos percentuais da preferência do eleitorado e Evandro Leitão tem 43 pontos percentuais da mesma preferência. No último dia 6, quando foram apurados os votos do primeiro turno da disputa em Fortaleza, André Fernandes ficou em primeiro lugar com 40,20% dos votos apurados, ou seja, ele obteve 562.305 votos, contra 34,33% de Evandro Leitão, que conseguiu somar 480.177 sufrágios. Votaram em Fortaleza 1.495.062 eleitores. Apenas 57.003 eleitores anularam os seus votos. Hoje sai uma outra pesquisa, esta do Instituto Quest. A de ontem foi publicada pelo jornal O Povo e a de hoje será publicada pela TV Verdes Mares. Deputados estaduais aliados do governo Elmano, reservadamente, manifestam satisfação com a derrota do líder do governo, Romeu Aldigueri, em 2 municípios da zona norte do estado. Em Barroquinha, onde a candidata dele, Tainá Marinho, perdeu para Jaime Veras. E em Jijoca de Jericoacoara, o derrotado foi o irmão dele, o Márcio Aldigueri. Perdeu para Leandro César. As comemorações pela derrota, é bom dizer que ele venceu em Granja, com um outro irmão. Mas essa disputa, essa eleição, deve ser questionada na Justiça Eleitoral, porque era prefeita a mulher dele. Renunciou no ano passado para que o irmão, que era vice, assumisse a prefeitura e pudesse ser candidato à reeleição. Há algum questionamento sobre essa elegibilidade do irmão. Há quem diga que houve uma marmota para que ele fosse candidato à reeleição. Mas essas comemorações pela derrota é por conta da dificuldade de relação do líder com alguns deputados, notadamente aqueles, mesmo aliados do governo, que são seus opositores na zona norte do estado, principalmente o deputado Sérgio Aguiar, de quem Romeu foi liderado até bem pouco tempo. Hoje, 18, é o dia marcado pela construtora Lumale, contratada sem licitação, em entregar pronto para ser utilizado normalmente o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará. O contrato era para a obra ter ficado pronta em setembro,
mas a construtora atrasou e foi feito um aditivo, prorrogando a conclusão da obra para este 18 de outubro. Até ontem, o plenário da Assembleia ainda estava escondido por tapumes. A construtora responsável pela obra também foi a que construiu o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, também incendiado e contratada também sem licitação. Ela não entregou a obra no prazo do contrato. O prédio do Tribunal de Justiça foi construído sem licitação. Quem contratou a obra não foi o Poder Judiciário, não foi o Tribunal de Justiça. Quem contratou a obra foi o governo, foi o Poder Executivo, o governo do Estado, através da Superintendência de Obras, na época administrada pelo célebre Quintino Vieira. Vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta com a sequência dos nossos comentários. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública. Vamos tratar do tema democracia e partidos políticos. Eu sou Clésio Arruda e conosco hoje está o professor Jânio Pereira, que vai discutir conosco a questão da democracia e partidos políticos. Aguardo todos no horário de meio-dia. Bom, ontem aqui em Fortaleza foi um dia de publicação de notas de apoio aos candidatos à prefeitura da capital cearense, André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. O governo federal, como mostra o Noticiário Nacional, está agindo diretamente junto aos ministros que representam alguns dos partidos que foram derrotados na disputa municipal nas capitais e em alguns municípios onde acontece o segundo turno. O governo está agindo, pedindo para que os seus ministros interfiram nos respectivos municípios para que eles apoiem ou deixem de apoiar um candidato de oposição ao PT. Quando o PT não tem candidato, não está disputando o segundo turno, o governo federal pede para que eles evitem de apoiar o candidato ligado ao bolsonarismo. E aqui, lá em São Paulo, isso está bem evidente, porque o PT não tem candidato. O candidato Boulos é do PSOL, mas é o candidato apoiado pelo presidente. O governo fez uma pressão grande em cima do PSB para que a candidata do partido que foi derrotada lá apoiasse o Boulos. Ela resistiu e o partido lá em São Paulo ficou com ela. Embora o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB, tenha aceito ou tenha cedido à pressão do governo federal. Aqui, ontem, a primeira manifestação foi do presidente estadual do PSB. O PSB aqui já era aliado do PT na disputa pela prefeitura de Fortaleza. Num determinado momento, o PSB queria até indicar o candidato a vice, mas por pressão do senador Cid Gomes, que de fato é quem está mandando no PSB cearense, o partido não indicou o candidato a vice de Evandro Leitão. A deputada Gabriela Aguiar é do PSD. Pois bem, Eudoro Santana foi o primeiro a publicar um vídeo pedindo apoio dos derrotados, dos eleitores que não votaram
no primeiro turno para que apoiem a candidatura de Evandro Leitão. Vamos ouvir o vídeo do presidente estadual do PSB, o ex-deputado Eudoro Santana. Eles falam Eudoro Santana, presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E venho aqui, às vésperas da eleição do segundo turno, fazer um apelo especial a todos aqueles e aquelas que não votaram no primeiro turno da eleição para prefeito de Fortaleza. Estamos vivendo um momento importante para a nossa cidade. Vamos escolher aquele que vai governar por 4 anos e não podemos errar. Por isso, é fundamental que aqueles que não votaram no primeiro turno, seja por decepção, seja por falta de condições, seja por ausência, seja por problema de saúde, seja por qualquer motivo, possam agora prestar um serviço à nossa cidade, elegendo um prefeito com responsabilidade, um prefeito competente, um prefeito que conheça a nossa cidade e que, com o apoio de Lula, com o apoio de Elmano, governador, com o apoio do senador Camilo, com o apoio do senador Cid Gomes, possa continuar o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. Uma cidade importante, ainda muito desigual, que precisa melhorar suas condições de vida. Portanto, esse apelo, vocês que não votaram, podem fazer isso, escolher o melhor para Fortaleza e evitar, da mesma forma, que Fortaleza tenha um desastre de eleger uma pessoa despreparada, bolsonarista, uma pessoa ligada à extrema-direita, uma pessoa negacionista que negou vacina na época da pandemia, uma pessoa que não tem compromisso com a cidade, uma pessoa que é contra as mulheres, inclusive votou na Câmara Federal como deputado contra a equalização do salário entre homens e mulheres. Portanto, meus amigos e amigas, vocês que não votaram no primeiro turno, é fundamental que vocês compareçam agora no segundo turno, para dar essa contribuição à Fortaleza, para ajudar a Fortaleza a melhorar as condições de vida, elegendo um candidato que tem apoio federal, que tem apoio estadual e que tem apoio das maiores lideranças partidárias aqui no Ceará. Portanto, no dia 27 de outubro, dia da eleição do segundo turno em Fortaleza, votem em Evandro Leitão para o bem da nossa cidade. Evandro é número 3. Bom, essa manifestação deveria ter sido feita pelo presidente do Diretório Municipal do PSB. A eleição é municipal. O presidente do Diretório Municipal do PSB é o doutor Osmar de Sá Pontes, uma pessoa ligada ao senador Cid Gomes. O fato de ele não ter feito essa manifestação confirma a divisão no PSB em relação ao apoio à candidatura do Evandro Leitão. O PSB, na voz do senador Cid Gomes, não queria que o candidato que o PT tivesse o candidato a prefeito de Fortaleza. O senador Cid defendia a tese de que o PT, tendo a presidência da República, tendo o governo do estado do Ceará, seria prudente que ele abrisse mão de disputar a prefeitura
para que o nome do candidato da aliança, a aliança em torno do PT, o candidato de um desses partidos fosse realmente o apoiado pelo governador, pelo PT. Mas o PT não abriu mão e o Cid ficou distanciado da campanha. Depois veio o movimento para a indicação do candidato a vice. O PSB se candidatou para ser o indicador desse nome. Cid foi contra. Naquele momento se falava na secretária de Cultura do Estado, que é filha da ex-governadora Isolda Sela, agora derrotada na disputa pela Prefeitura de Sobral. Cid foi contra a indicação do nome dela, sob a alegação de que não tinha sentido a mãe sendo candidata a prefeita de Sobral, ter a filha candidata a vice. Na verdade, ele não queria que o PSB chancelasse a candidatura de Evandro Leitão. Daí, a solução foi a indicação do nome da deputada Gabriela Aguiar, do PSD, como candidata a vice de Evandro. Mas uma outra manifestação ontem aqui na disputa pela Prefeitura de Fortaleza foi do presidente nacional do PDT. Ele está licenciado para ocupar o cargo de ministro da Previdência do governo Lula. Carlos Lupe cedeu à pressão do presidente, mesmo depois de o deputado federal André Figueiredo, que está no exercício da presidência nacional do PDT, ter manifestado o seu apoio. Primeiro, ter dito que o partido estava livre na disputa do segundo turno, mas depois ele pessoalmente emitiu uma nota, publicou um vídeo emprestando apoio à candidatura de Evandro Leitão. Mesmo com essa manifestação do presidente nacional em exercício em apoio a Evandro Leitão, ontem foi a vez do ministro da Previdência, Carlos Lupe, pedir que os fortalezenses, os pedetistas cearenses, votassem em Evandro Leitão. Vamos ouvi-lo. O PDT, partido que eu fundei desde o dia 26 de maio de 1980, tem 44 anos de história. E eu, há 44 anos, estou nesse partido. Hoje licenciado da presidência para ocupar a função de ministro de Estado da Previdência Social, que muito me orgulha, sempre buscando prestar serviço ao nosso povo mais sofrido e mais humilde. Temos eleição e eu não posso me omitir. Eu tenho um lado, eu tenho um partido, e esse partido representa a história de quem sofreu muito com a ditadura de 1964. Nós somos o partido dos excluídos, dos perseguidos, dos caçados, dos torturados, dos mortos pela ditadura. Infelizmente, no Ceará, nós temos realidade em Fortaleza muito triste. Um candidato apoiado por essa direita mais carcomida, mais ultrapassada, mais raivosa, que representa com a sua face a face dos filhos da opressão, os filhos dos torturadores, filhotes da ditadura, como falava Leonel Brizola, se apresentam como candidato. E o partido como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura. Por isso, em Fortaleza, nós, para proteger nossos companheiros, falamos da neutralidade. Mas como alguns companheiros estão demonstrando a sua vontade pessoal, eu quero também manifestar a minha, como fundador desse partido, como presidente licenciado desse partido. Não temos como ter outro lado, a não ser o lado da nossa coerência, da nossa história, da nossa luta, da nosso amor ao povo Fortaleza, Ceará, Brasil. Esse lado, aí em Fortaleza hoje, é ao lado
do Evandro Leitão, 13, do PT. Não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Independente de qualquer divergência pessoal, Fortaleza é maior que todos nós. É nossa obrigação, como cidadãos brasileiros, cidadão que sou adotado pela cidade de Fortaleza, alertá-los. Ditadura nunca mais. Chega desses filhotes da ditadura. Bom, no momento, Carlos Luppes fala em nome do PDT. Depois ele disse que é em nome pessoal, porque alguns correligionários se manifestaram em favor do outro candidato, de André Fernandes. O fato é que, já na segunda-feira, nós dissemos que o PDT, como o PSDB, aqui praticamente não existiu mais. Porque uma boa parte do PDT já está compromissada em ir para o PSB, onde já está o senador Cid Gomes. E a outra parte de deputados estaduais, menor, apenas 3 deputados estaduais, ficaram aliados ao Roberto Cláudio e ao Ciro Gomes. Esses poucos estão se lixando com relação à história de PDT. Eles têm um compromisso com o eleitorado cearense, com o eleitorado fortalezense. Aliás, na segunda-feira, o André Figueiredo e o Roberto Cláudio conversaram demoradamente, já pensando na perspectiva de uma fusão partidária, porque o PDT do Ceará praticamente não tem mais ninguém. Porque, na verdade, o PDT aqui no Ceará, hoje só tem o Flávio Torres, esse é pedetista. Esse é pedetista. É pedetista porque ele vem lá do Brizola, da mesma época do Carlos Luppes aí, que era praticamente um assessor de Brizola lá no Rio de Janeiro. Um dia desse, vendo aí a história dele, ele tinha uma banca de revista que ficava em frente ao apartamento de Brizola lá no Rio de Janeiro. E Brizola descia constantemente para ir à banca e conversavam e se tornaram amigos. Né? Então, aqui, na verdade, pedetista mesmo só tem o Flávio Torres, porque o outro pedetista, que era o vereador Iraguaçu Teixeira, que morreu recentemente. Ou não tão recentemente, mas morreu há pouco tempo. Esse também era pedetista. Os outros estavam passando uma chuva ou ainda passam uma chuva no PDT. Carlos Luppes falou aí para dar uma satisfação ao presidente Lula, que, como dissemos no início, pressiona a todos os seus ministros a fortalecerem as candidaturas de pessoas ligadas ao governo federal, no caso aqui também ao governo estadual. O outro vídeo publicado ontem, esse aí quer colocar o Evandro Leitão na posição em que ele colocou o André Fernandes, o seu concorrente, de inimigo das mulheres. O deputado Evandro Leitão, em mais de uma oportunidade, tem dito que o André é contra as mulheres. Cita o caso da condenação que ele teve ao falar mal de uma jornalista e depois de ter votado contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ontem, a médica Mayra Pinheiro, que está no exercício do mandato de deputado federal, coincidentemente substituindo o André Fernandes, que tirou licença do mandato para fazer a campanha, e ela foi convocada.
Ontem, no plenário da Câmara dos Deputados, ela pediu a palavra para acusar Evandro Leitão de ser contra as mulheres. Vamos ouvi-la. Boa tarde, doutor Gilberto. Muito obrigada pelo atributo da palavra. Eu me dirijo a todos os brasileiros hoje, mas com uma mensagem de tristeza e indignação. Nós estamos em campanha eleitoral para prefeitos em boa parte das cidades brasileiras onde o segundo turno será realizado. E ontem, na minha cidade, Fortaleza, o candidato do PT que disputa a eleição com o candidato do PL, André Fernandes, utilizou-se do seu horário eleitoral para fazer uma mensagem de incitação à violência, de ataques à minha pessoa enquanto mulher, enquanto médica, enquanto deputada federal, inclusive com afirmações que não tem precedente legal nenhum. Nós tomamos todas as medidas legais cabíveis ontem no sentido de retirar da propaganda eleitoral essa mensagem ofensiva, mentirosa, infundada, mas enquanto minha família e eu ficamos constrangidos com a motivação que o candidato tem para tentar vencer uma eleição, que o povo de Fortaleza já sabe que está praticamente perdida, que nós seremos vencedores, ao mesmo tempo o candidato demonstrou para as mulheres cearenses, para as mulheres brasileiras, para os médicos brasileiros, algo que nós já sabemos há muito tempo, que o PT é capaz de fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. E aí hoje, nada mais representativo do que o PT é capaz de fazer do que a notícia que nós recebemos de que o PT assinou a resolução do Foro de São Paulo que reconhece a eleição de um ditador sanguinário, assassino do seu próprio povo, que está sendo procurado pela justiça de diversos países. Então fica aqui o meu repúdio, a minha indignação, o meu sentimento de vergonha registrado para o Brasil ao candidato do PT às eleições municipais em Fortaleza, Evandro Leitão, que no dia 27 receberá a resposta dos fortalezenses nas urnas, encerrando um ciclo nefasto do Partido dos Trabalhadores que oprime o povo nordestino, o povo cearense e o povo fortalezense. Muito obrigada. Bom, nós mostramos aí 3 manifestações, né? A do Eudoro Santana, a do Carlos Lupe e agora a da deputada suplente Mayra Pinheiro. Sem dúvida, outras manifestações virão até o dia 27 de outubro, o dia da votação, o dia em que será realmente escolhido o prefeito de Fortaleza. E a eleição, como mostrada pelas pesquisas do Datafolha ontem, e essa que virá hoje do Instituto Quest, mostrando que a disputa, se não está acirrada, está realmente, há realmente disputa eleitoral, não se podendo dizer de antemão como se podia fazer, como se podia fazer e fez em eleições passadas, não se pode afirmar quem ganhará as eleições. Por conta disso, outras manifestações virão e a cidade vai continuar a cidade política vai continuar em ebulição. Encerramos aqui a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje.